Hello. Isso. Então, vamos lá. A última parte desse capítulo primeiro aí, né? Então, o verbo na criação terrestre. Por que verbo, gente? Por que verbo? Verbo é ação. Qual que é a ação? Qual que é a ação? Na criação terrestre, o que teve dentro disso tudo para criar isso? Sem isso, não tem criação. É o amor. É o amor. Né? Então, o verbo aqui da criação é o amor. Então, é aquilo que... E para a gente discutir o amor, vai longe, né? O que vocês pensam que é o amor? Eu estou começando de trás para frente. O que é o amor? O Zezé de Camargo é que sabe definir melhor, né? Sabe. E fatura, né? Com isso. Deu um tiro certo no meu coração. Aí, tá vendo? O amor, ele tem um poder, né? Um poder. É para isso que nós estamos caminhando. O ensaio para o verdadeiro amor é esse que nós estamos fazendo, através da caridade, através da solidariedade, da fraternidade. São graus para chegar nesse verdadeiro amor. A gente está aprendendo a amar, a gente está aprendendo a nos aproximar, a sentir o outro, né? Isso a gente está aprendendo. Mas, assim, falar que nós dominamos, a gente tem muita imperfeição que nos impede e que precisa vencer. Primeira imperfeição que a gente tem que vencer é o egoísmo, né? Mas Deus implantou o egoísmo em nós. Se ele existe é porque ele, de fato, foi implantado. O que vocês acham? O egoísmo, ele é alguma coisa implantado em nós, desde a criação. Você vai nascer egoísta. Da onde que vem esse egoísmo? Ele implantou o amor, né? Tá, e da onde que vem o egoísmo? Da negação do amor. Qual que é a negação? Do mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Da nossa ignorância, da nossa intolerância. A ignorância, a nossa inexperiência. Por isso que nós fazemos isso existir, não Deus. Deus não nos colocou como egoístas. Ele nos colocou para começar a entender a eternidade, entender a consciência. E nesse entender da consciência, a gente tem inexperiência, a gente não conhece. Não conhecendo, a gente faz as nossas besteiras mesmo. E a gente começa a achar que a gente que é importante. A gente acha que a gente é importante, não Deus acha que a gente é importante. Então, o egoísmo não nasce de Deus, nasce de nós mesmos. Você quer saber aí, Osana, que é uma coisa de criação legítima? Tem um barulho aí. Quem que é que está fazendo barulho? Tem gente que está derrubando parede aí. Então a gente que faz realmente ter essa noção de centralidade, de egocentrismo, né? De achar que somos. Então, por que eu estou começando aí no verbo da criação, que seria o amor? Que é exatamente o que nós vamos falar aqui agora, né? O que a ciência viu até hoje? Olha aí, primeira frase que tem aí. Começa a ler aí para nós. Tá Leia aí para nós. 306. Oi. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias. Ô, Perinho, desliga o fone aí, Perinho. Pronto, desligado o microfone. Pode ler.
Eu posso ler Quando hoje? tiver assim, você pode desligar, viu, Carol? Oi? Eu estava Hein? tentando identificar da onde que estava saindo o Ah, som, tá. mas eu vi que é do Perim. Pode continuar, Leila. O verbo na criação terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres, na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se, então, descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Que filosofia poética, né? Estava pensando exatamente isso. O Amaro pode até discordar, mas isso é poesia pura, viu? Aí já na primeira frase, né? A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Aí está falando que a ciência não conseguiu ainda ver o que a doutrina espírita mostrou. O que a revelação espírita pôde mostrar. Então, o que a ciência viu até hoje? O que ela conseguiu ver? Ela conseguiu enxergar todo o sistema físico presente imediato. O que vai além, ela ainda não conseguiu perceber. Tanto é que ela insiste nas pesquisas. Isso não é uma crítica, mas assim, é um caminho que a ciência tem que percorrer. Ela insiste na modulação dos seus equipamentos, da sua percepção, na sua condição de observação. Usar os equipamentos materiais, aquilo que se constitui matéria para se descobrir o universo. Então, usa-se o mesmo mecanismo para descobrir o universo. Mas está aí a ciência descobrindo formas hoje de vibrações diferentes, né? Ondas diferentes, e que possivelmente ela vai entrar nisso logo e vai começar a descobrir a vida interplanetária. Então, assim que ela começar a descobrir, aplicar outros tipos de raios, né, para descobrir a existência de materialidade em outros estados, ela começará a entender melhor, sim, o universo. Ela começará, sim, no universo imediato também. Ela não vai muito adiante, ela vai conhecer o entorno, começar a entender como que são as influências próximas da Terra. As mais distantes ainda podemos ter um retrato. Ela vai poder ter uma imagem ainda distante das suas realidades. Mas a gente sabe que ela vai chegar lá, nesse mundo de transição planetária. Não é só a doutrina
que tende a ter uma estabilidade maior, mas assim a humanidade. Então nós não podemos pensar o planeta só como doutrina espírita. Nós temos que pensar o planeta como todos os seus centros científicos e filosóficos. Então a sua busca, então tudo isso é muito importante para que o planeta evolua. Então aqui a gente sabe que ela não conseguiu ver que Deus e acima o seu representante maior, que é Jesus, estava modulando tudo isso, né? Fazendo toda a criação terrena do princípio da vida, do princípio das coisas. Isso é de forma tudo muito bem organizada. Mas o que vem aí a seguir no segundo parágrafo? A segunda sequência aí, não um parágrafo, mas a outra frase vem a seguir. Quem lê, já que você está, Leila? Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Então, substituíram. Então, ninguém deu causa a tudo a providência, né? Os cientistas substituíram essa palavra Deus, a providência, com a palavra natureza, em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio. Mas é contrário ao que eles pensavam, né? Ninguém pensou que o amor de Deus foi que criou tudo desde o princípio, né? Agora, foi errado a ciência atribuir o nome de natureza? Porque natureza, se você for hoje investigar, ela é obra que opera-se com inteligência. Então, se descobre através da natureza a inteligência superior, uma inteligência superior inexplicável pelos homens. E então era o que o homem conseguiu entender e ver, né, como natureza. Então, como ele não tinha respostas, e é normal isso acontecer, tudo que o homem não tem resposta, ele pega e dá um nome. E a gente recebeu o nome dessa sem resposta de tudo que acontece à nossa frente de natureza, né? Mas a natureza não é burra. Aí vem outro questionamento, né? A ciência atribuiu à natureza algo fortuito, que opera independentemente de seres, de inteligências. Ela por si só tem a sua natural espontaneidade, né? Então a ciência vê assim. Mas a gente sabe que por detrás desse bastidor nós temos aí toda uma ciência espiritual inteligente, né? Mas Até não mesmo foi errado. porque a ciência, não está errado mesmo, né? Natureza, você imagina, cada um imagina o que quer, né? E a ciência, como muitos são assim, gostam de separar religião de ciência, né? Quando coloca Deus, muitos de nós podem levar pelo lado místico, né? Da religião como, né? Como Por isso que a sectarismo, né? por isso que a juventude hoje tem uma certa resistência quando fala em religião, porque ela vê um mundo diferente dessa que as religiões demonstram. Uhum. Então, ela vê muito como um fanatismo, como algo que está fora daquilo que é real, né? Então, é o irreal. Então, o jovem, ele hoje, ele agride, ele vai ser um ativista, ele vai ser qualquer coisa, justamente porque ele defende aquilo que ele vê, e não aquilo que está por detrás disso. Talvez até tenha essa visão na expressão da natureza, mas ele dá valor, há uma tendência do homem ver a natureza como a referência. Isso foi sempre, né? Tanto é que os deuses da natureza, né, surgiram aí
se espelhando em materialidade, a divindade. Então, a natureza, ela era respeitada. Então, não é só a ciência, a gente tem aí o comportamento humano, mas os cientistas saem do comportamento humano, né? São pessoas, são espíritos que investigam mais com critérios do que uma grande maioria. Então, eles se designam-se como cientistas. Então, buscam uma ciência, ainda não com muita consciência, mas consciência, mas com pesquisa, ou seja, definindo, né? Definindo aquilo que é comprovado, né? Aquilo que é materializado. Se não for materializado, não serve, não tá fora. Aquilo que vem atrás disso não importa. Então, a gente tem uma juventude hoje revoltada, até com certa razão, porque as religiões, elas não se comportaram como realidades. Entrar muito no dogmatismo, no fanatismo. Desvirtuaram, né? Desvirtuaram. De forma muito agressiva, né? Com guerras, as cruzadas. Então, foi uma coisa assim, muito voltada para interesses próprios, desvirtuou completamente o verdadeiro sentido de Deus, né? Por isso que a gente tem muitos ateus. Pois é, a gente estava lendo isso aqui, e foi bom você falar nos ateus. Eu comecei há um tempo atrás, tinha um grupo de jovens de evangelizar, aí eu fui evangelizar, nunca tinha feito isso, aí fui evangelizar, peguei adolescentes, e tinha um que se disse ateu. Perguntei por que eles estavam ali, o que eles procuravam. Um falou que estava ali obrigado, porque o pai fez ele ir, mas a mãe. O outro já era mais adolescente, já estava mais na faixa dos 15 anos, falou que ele era ateu. E eu falei, mas você está aqui por quê? Te obrigaram também? Não, eu vim aqui, estou procurando alguma coisa. Aí eu falei assim, mas o que é ser ateu? Não acredito em Deus. Aí, que eu fui assim, muito inspirada, sabe? Eu falei assim, mas alguém criou o universo? Você imagina? Então, vamos imaginar aqui. Tudo que existe, você vê o céu, as estrelas, o sol, toda a natureza. Né? Eu vou mais lá no intergaláctico, lá nas galáxias, porque eles gostam disso, né? E aí eu falei assim, agora vamos imaginar um homem construindo uma folha. Pega uma folha, vai lá e pega uma folha ali no jardim, ali, e imagina, qual cientista que já consegue fabricar uma folha? E fui só instigando, né? Eu falei, agora imagina, tudo que existe aí, surgiu do nada? Ele não. E foi falando, aí eu falei, olha, você pode dar o nome que você quiser, se você é ateu, então, você não precisa falar que você acredita em Deus, mas pensa numa força superior. Ele aceitou a força superior. Ele não aceitou a palavra Deus, ele aceitou a força superior. E foi tão assim, ele estava tão preparado para receber que ele aceitou aquilo assim tão espontaneamente e começou ele a falar tudo que ele imaginava, era todo esse pensamento. Então, essa palavra Deus o incomodava. Sabe? Depois eu nunca mais ouvi. A ciência deu o nome de natureza, né? Que não tinha outra explicação, é uma coisa que nasce espontaneamente, sem ter sentido real de explicação. Já a religião deu o nome de Deus. Né? Então, outros nomes... Pois é, vinculou Deus à religião e eles abominam a religião. Eles não abominam Deus, mas é a forma que eles têm de falarem que não acredita. Não é que eles não acreditam em Deus, eles não acreditam na religião da forma que é posta aí. Né? Os índios selvagens respeitavam a natureza.
respeitam, né, a natureza. Até hoje a gente vê aí os movimentos e tal, apesar das confusões de todas, de certa forma é o que eles vivem a natureza. Então, como um animal também, quem que ele respeita hoje? Na própria natureza, o ambiente que ele vive. Para ele, aquilo ali é tudo, né? É a vida. Então, inconscientemente, ele faz isso. E os homens também, inconscientemente, fazem muitas coisas, adotam referências de acordo com a sua condição de enxergar, né? Então, a Emmanuel colocou aqui, ó, já Deus com outro nome, né? Mãos augustas e sábias. Uhum. Então, quer dizer, nome pouco vai importar. O importante é entender o sentido. O importante é entender o sentido. Fala aí, gente. Quem quer falar mais? Ó, eu vou falar assim, mas agora eu tô falando por mim, não tô falando em modo genérico, não. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de Jesus. Falava em Jesus para mim, eu chegava a arrepiar, porque eu sempre tive, assim, até meus 24 anos, mais ou menos, 23, 24 anos, eu tinha um sonho repetitivo com Jesus. E era assim, toda noite eu sonhava a mesma coisa. E eu tinha pânico de ouvir falar em Jesus. Eu não podia ouvir falar, eu morria de medo, eu ficava fora de órbita. Então, para mim, a religião era aquilo ali. As pessoas falavam para mim, confia em Jesus, confia em Deus. E eu ficava assim, completamente desnorteada. Então, eu fugi do centro espírita, porque eu fui criada dentro da casa espírita, né? Apesar de ser batizada na igreja católica, eu fui criada dentro do centro espírita. Mas eu fugi mesmo porque eu tinha pânico, eu não suportava ouvir a palavra de Jesus, eu tinha medo, eu tinha receio, eu ficava incomodada. E aí depois que eu fiquei mais velha, tudo que eu comecei a sentir um certo incômodo por estar fora da casa espírita, fora da doutrina, eu resolvi voltar. E aí que eu fui compreender melhor quem foi Jesus, né? O que ele fez, deixou de fazer, etc. E hoje eu não tenho mais aquele pânico que eu tinha, porque eu não suportava ouvir a palavra de Jesus. Por exemplo, igreja católica, eu já tinha ido muito em missa com um colega e tal. E eu ficava assistindo aquelas missas, eu falava, meu Deus do céu, que é isso? Que coisa horrorosa. Que coisa deprimente. Eu preciso sair daqui. Então, assim, eu tinha esse pânico. Agora, eu não sei se é vinculado a essa questão de igrejismo, de religião, né? Que eles pregam muitas restrições, muitas... Oi, Amélia. Nossa, a Amélia É tá... consciência pesada, Carol. Consciência Pode pesada. ser. Pode Não, eu ser acho que a também. igreja. Não, eu acho que não. Acho que a Brincadeira. Carol está certa, porque a Brincadeira, não, igreja tô brincando. fazia por. Eles entravam para a gente se sentir culpado. Na igreja que eu frequentava em Piutaba, tinha um Cristo em tamanho natural, todo ensanguentado, cheio de flechas, e o padre falava que ele estava ali por nossa culpa. Eu ia para casa, eu ficava pensando só nele, deitado lá, todo machucado, porque a obra de arte era perfeita, era como se ele tivesse ali mesmo, vivo, sabe? E aí, e pensando que eu que tinha ajudado a fazer aquilo, eu tinha culpa. Então, olha, né? Era um sentimento assim. Ó, o sonho repetitivo que eu tinha era que eu estava num jardim maravilhoso lá no interior da França, uma plantação de flores lá, não lembro flor que era, mas nesse sonho, Jesus estava sentado num trono, como se fosse um rei. E aí eu desafinava, eu estava cantando nos jardins, lá na plantação, e aí eu desafinava e Jesus virava um demônio. Então, assim, meu sonho sempre foi esse. Então, eu sempre tive esse medo. Então, assim, o que eu acredito? Que da mesma forma que eu tinha medo, muitos jovens também podem ter passado por essa situação de
senti uma certa fobia de É religião. porque a gente está numa evolução cultural. Então, a cultura ela é transmitida de geração em geração. Então, os nossos antepassados, né, eles transmitem para nós aquilo que aprenderam ou aquilo que vivenciaram. Então, sempre tem essa tendência de nós estarmos vinculados ao passado, vincularmos às culturas. E muitas coisas boas, né? A evolução da língua, da comunicação, né? Se a gente não tivesse a cultura, nós não teríamos como nos comunicar, né? Como que a gente vai adotar, ou seja, códigos para que a gente possa realmente continuar a falar, né? Trocar experiências, trocar posições, pontos de vista. Então, nós temos que ter o verbo, né? A comunicação. Então, a cultura, ela colocou para a gente também enigmas, né? Colocou para nós preconceitos, né? Então, esses preconceitos, com relação também pelas imagens, pelo figurativo, né? Que colocaram, os imagéticos que colocaram, nós tivemos aí vamos dizer, um engessamento nisso, né? Então a gente tinha medo disso. Então por isso que a gente tem resistências interiores com relação a certas coisas que nos apresentam, né? Jovens revoltados sempre vai querer fazer diferente de uma sociedade ou que os pais estão falando, e justamente por quebras de tabus, né, que eles buscam de coisas que estão tentando engessar no processo cultural e de educação. Daniel, nós não podemos esquecer que os nossos antepassados somos nós mesmos, né? Sim. Nós participamos lá, Nós que construímos isso que está aí, ó. É o histórico, né? É o histórico. A gente veio de lá. Essa Por isso que explicação. eu expressei cultura, né? Por isso que é cultura formada, e não um elemento ou dois elementos que formou isso. Foram aspectos culturais. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Bom dia. Inclusive, Daniel, eu, por um tempo, me senti o pai mais fracassado do mundo quando eu via meus filhos que foram criados no centro espírita, a maioria virar ateu. Falar, gente, deve ter sido só comigo, não é possível isso. Agora tem consciência que é uma condição de toda uma geração, né? É verdade, é isso aí. Mas essa explicação sua, Daniel, de consciência pesada também justifica bastante coisa, né? Porque a gente não foi bonzinho, né? Eu, pelo menos, tenho certeza que eu matei muita gente. Inclusive que eu incentivei o aborto em outras encarnações. Então, assim, eu tenho plena convicção que eu sou extremamente devedora. Eu só falei de brincadeira, mas quem sabe acha um lugar nas nossas carapuças, né? Carapuça serviu. Nós queimamos muita gente, né, que estão aqui agora reclamando. Escolhemos aqui todo mundo é Barrabás, bonzinho. Não, aqui todo mundo é bonzinho nesse grupo, não fez nada, não. Nós escolhemos Barrabás, isso aí Todo sim. mundo aqui é santinho, todo mundo aqui é santinho, todo mundo veio só lá do Centro Espírita União e Amor, a gente só conhece lá e só isso. Vamos lá, gente. Aí vem outra parte desse. Bom, o verbo, vocês entenderam que todo jeito, o que tudo foi feito foi com a gerência pura da consciência de Jesus, que seria o verdadeiro amor em expressão. Então, tudo para que faça uma criação dessa grandeza tem que ter chegado ao sentido verdadeiro do amor, que é relacionado à fraternidade e à paz, à esperança, à ligação com todos, né? A unicidade divina. Na verdade, o verdadeiro amor é esse encontro com a unicidade divina. Então, pois mas o verbo aí significa o quê? É o amor. O amor foi o verbo da criação, foi o que deu origem, então.
Sem o amor, nada disso teria acontecido. Não é esse amor vulgar, esse amor que nós estamos aqui buscando só, não. É uma extensão. Por exemplo, a planta nasce através do verdadeiro amor. Tudo se cria. Olha o evangelho do João aí. O amor, o verbo se fez carne, né? O amor se fez carne. Isso. E habitou entre nós. Materializa nessas expressões. O que temos além disso aqui é o verdadeiro amor. Na materialidade está somente expressão. O que fez isso aqui presente é uma organização por competência dessas grandes almas que se amam e que nos quer bem e que interessam por nós. Isso é um verdadeiro amor. Jesus estava fazendo isso para quê? Não, eu quero ficar mais famoso no universo. Não, eu queria nos ver progredindo. Isso tem o amor, tem um sentido de acolhimento, né? Cuidado com os princípios que estão começando na evolução. É isso que nós estamos fazendo. Então, nós temos uma gerência em cima disso tudo, que é o verdadeiro amor do Cristo. É o verbo maior. Como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Então, sempre será o amor, né? Sempre. Sempre vai começar, nós vamos evoluir, um dia vamos chegar, né, a espíritos puros, vem outros na mesma condição nossa hoje, e isso aí vai ser sempre, né? Jesus está nos seguindo a evolução, ele nos acompanha a nossa evolução. Então, mas não é possível que Jesus vai ficar esperando a nossa boa vontade. Não, ele trabalha para o Pai. Então, ele sabe que isso é importante, é o sentido real da existência, da consciência dele, né? Porque ele está em Deus, ele está também com todos. Então, assim como Deus está com todos, também aqueles que chegaram por amor estão com todos. Então, vamos lá. E quando serenaram, Leila? E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Nossa. Quanta coisa que tem aí, hein? Nossa! Ixi! Está falando aqui quando serenou, né? Serenou o que é? Serenar, alguma coisa serenar. A revolução, a ebulição, foi tudo colocado. Deus colocou tudo no lugar e falou, agora, Jesus, seu responsável. Chegou uma certa estabilidade, né? Chegou uma certa estabilidade. Estabilizou, né? Serenou seria o que? Estabilizar. Então, serenou. Aí o que aconteceu? Quando a luz do Sol, ou seja, já não tinha mais na atmosfera os elementos que impediam a luz sobre o planeta. Então, o Sol já estava banhando o solo da Terra sem o filtro de todas os gases, os ácidos que estavam na atmosfera. Eles já tinham sido decantados ou modificados. Quando isso aconteceu, né, o que veio de novo acontecer? Em silêncio, ele fala em silêncio, né? Que essa expressão em silêncio, quando chegou ali um momento, né, onde não tinha mais aquela tempestade atmosférica, quando tudo havia acalmado. Então, esse seria o silêncio, né? A beleza melancólica dos continentes. Por que melancólica? Porque não tinha ainda vida, não tinha a presença de vida,
Não né? tinha, não Então, tinha movimento. aridão. É igual você ir no deserto, não tem gente. Não... Nossa, aqui dá uma melancolia danada, né? Então, a beleza, e é bonito, né? Beleza melancólica. Aquilo era bonito, mas parecia para a criação do planeta algo desenhado, esculturado, que a gente viu aí como uma escultura, que tinha uma expressão, um sentido bonito, mas sem ainda existir o toque final, que seria a presença da vida na Terra. Então, melancólica dos continentes, não tinha continentes ainda, mares não existiam, né, de certa forma, estavam começando as estruturas decantadas somente. Então, Jesus reuniu nas alturas. O que aconteceu então aqui, gente? Depois, Jesus reuniu nas alturas para fazer o quê? Ele formou o grupo dele, né? Dos vários Cristos, cada um na sua especialidade, cada um vai fazer uma coisa, você vai fazer os mamíferos, você vai... Estou viajando, né? Você vai fazer a árvore, assim, cada um na sua especialidade. Mas aqui já era o homem, não, né? Ainda era a natureza, Não, né? Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Quer dizer, Jesus tinha um pensamento para a Terra. Tinha um projeto já, né? E ele tinha grupo de trabalho. Então, essa idealização do planeta Terra foi de Jesus, então, do seu pensamento. Então, ele era o gerente, o criador, o escultor, O né, de gestor. tudo isso. O gestor, o criador. Qual criador aí, Rosana? Qual criador? Então, ele era o co-criador por excelência. E ele tinha equipe. Então, o que ele fez? Reuniu nas alturas. Por que nas alturas? Estou falando os divinos, aqueles ligados a Deus. Não significa... O universo não tem em cima nem embaixo, mas ele está falando no sentido de elevação. Nas alturas seria a competência, aqueles ligados... Tanto é que ele põe em letra maiúscula aqui, né? Alturas significa alguma coisa própria, nome próprio. Então, seria... Próximo a Deus. Não no sentido de altitude, mas assim, de proximidade ao Criador, da unicidade divina. Então, a equipe de Jesus tinha esse caráter de gestão superior. Então, a Terra não foi criada por meninos que resolveram fazer um lugar para se habitar. Foi uma gerência plena, mapeada, detalhe por detalhe. Nós vamos ver isso aí no próximo capítulo, né? Então, viu-se então descer sobre a terra, descer no sentido de vir, né? Não de descer das alturas. Descer assim, vir deles algo superior, né? Então, das amplidões dos espaços ilimitados, ou seja, do laboratório universal, do laboratório da universalidade. Nós não estamos no universo tão distante de todos os outros universos. Nós estamos muito próximos sempre. Nós é que não temos condições de perceber o quanto nós estamos tão próximos. Não, eu queria estar muito próximo dos planetas muito mais evoluídos. Não, você pode, mentalmente, você pode chegar lá, mas por enquanto nem na sua casa você consegue, nem arrumar as panelas você consegue, né? Nem cuidar de um menino você ainda não consegue. Né? Criar um filho. Não consegue fazer nada. A gente não consegue ter paciência, né? Ainda. Então, como é que você vai cuidar de alguma coisa? Olha, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas. O que é uma nuvem aqui, gente? O que poderia ser essa nuvem? De forças. É muito energia.
Muita. Nuvens de Muita força. energia. Dá a impressão que veio um plasma correndo no universo para fora para chegar e se pousar no planeta. Não é isso. Mas veio o quê? Força. A ajuda, né, de outros seres, de outro cosmo, de outros planetas. Entendi, foi assim. Falou nuvens para a gente ter uma noção, né, dessas forças. Da imensidão, né? A imensidão. Para fazer relativo às nuvens que nós conhecemos, né? Então, é como se fossem organizações plasmadas vindo para a Terra, ou seja, forças reunidas num só local. A gente podia chamar de emanações também, né? Emanações divinas, né? Emanações divinas. Agora, como é que pode? Que tinha na Terra, na aridez, nós tínhamos aqui os elementos vitais. Ou seja, a gente já tinha aqui o princípio vital Já. na Terra, em volta da Terra, a gente já tinha ele? Já. Na aridez, mesmo na aridez? Já. A gente já tinha uma atmosfera. Nossa atmosfera estava ainda em formação, né? Ela tinha sido limpada, né? Tinha sido aberta já, mas assim, os gases estavam se organizando ainda, né? Para constituir os rarefeitos, os metais mais organizados, né? Os gases mais organizados, isso tudo estava em organização. Agora, o princípio vital já se encontrava na superfície terrena ou ele veio trazido de outras paragens? Na minha concepção, ele já existia, ele existe no universo. Quando Deus determinou já a criação do planeta, antes de Jesus, de deixar pronto para Jesus, já tinha ali o elemento. Como que Jesus ia atuar nisso aí? O que é o princípio vital? Aquilo que dá a vida, que dá movimento, que dá forma. É algo fora da matéria que nós conhecemos, do princípio material, por exemplo, vindo do fluido cósmico? Ou o princípio vital vem do fluido cósmico? É a matéria, o fluido cósmico, ele é a matéria divina que constitui tudo. Ela é a mãe da matéria. Mas o fluido vital só é fluido. Ela é a energia criadora de tudo o que existe organizado no planeta. Mas, de acordo com o Livro dos Espíritos, o fluido vital só existe em contato com a matéria. E o fluido cósmico é matéria? Não complica não, O fluido cósmico é matéria? É matéria, é retirado. Eu estou a sensação que isso aqui é importante para a gente entender. O fluido cósmico, ele é um fluido de onde é retirado o que vitaliza a matéria. Não é de tudo? O fluido cósmico é uma transformação. Aliás, o princípio vital é uma transformação. É uma transformação. Então, dá-se a entender que a matéria constituída do planeta, ela tem outras modificações que favorecem por si mesma ela ter a sua própria vitalidade. Ou seja, o que é vitalidade? É um organismo. A vitalidade do planeta, a forma de vida do planeta é uma organização. Eu já comentei aqui, por exemplo, eu poderia transformar um elemento que não é água em água. Se eu tiver todo o poder de organização molecular e atômico, eu poderia, com o meu domínio mental, promover essas mudanças. Então, são forças que eu posso exercer sobre o campo da matéria e organizar da forma que eu bem entender, que eu posso bem entender. Então, digamos que os elementos básicos para que essas forças atuassem
no planeta poderiam atuar nas modificações moleculares e dar a condição da vitalidade do princípio vital ser ativo. Na Lua, por exemplo. Tudo bom, cara. Na Lua. Na Lua nós temos atmosfera? Não temos atmosfera. A atmosfera, como nós temos aqui, ela não existe. Existe o espaço, mas não tem atmosfera constituída. Então, na Lua tem atmosfera, sim. Não tem atmosfera. Não tem a nossa, do planeta Não, ela não tem atmosfera, os gases como nós temos aqui. Ela não tem. É por isso que ela aquece muito ou esfria muito. Porque a insolação é muito grande. Ela chega no solo lá lunático, justamente porque a radiação atinge com mais veemência. Então, nós estamos à mesma distância do Sol. Só que lá constitui 300 e tantos graus, quente. Aqui na Terra nós temos o quê? 35 a gente já está morrendo, né? Então, por que a gente tem só 35 e a Lua atinge 300 e tantos? Porque é cada atmosfera. Então, nós temos Mas existe vida lá na Lua? A vida como nossa não tem. Nós não temos a vida. Essa informação é importante, viu? É interessante essa discussão sobre a questão do princípio vital e o princípio material, né? O princípio inteligente e o princípio material. Porque no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se é causa ou efeito, o Espírito diz que são as duas coisas. É causa e efeito. Talvez isso confunda um pouco a cabeça da gente. Ao mesmo tempo que é a causa, é o efeito. Aí eu acho que quando a Leila falou sobre a questão, é quando ele pergunta sobre a questão se as matérias, se todas as matérias, né, se todo mundo tem um princípio material, que ele diz o seguinte, que para animalizar a matéria, né, é para animalizar a matéria que se une o espírito inteligente. Né? Então, mas é efeito e causa. Agora vai entender isso assim, é meio assim, deixa quieto. Dá o automático, né? Proporcionar na matéria para que ela tenha movimentos, vamos dizer, conscientes ou semiconscientes ou inconscientes, né? Porque o animal muitas vezes tem ainda inconscientes. O instinto é outra discussão que cabe aqui. O que é um instinto de verdade perante toda essa animalidade? A gente vai até ter momentos para falar sobre o instinto, então eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente. Mas, assim, o princípio vital é importante a gente falar aqui, porque o princípio é um tipo de organização da própria matéria, para que a própria matéria tenha a sua organização, a sua possibilidade de vida, né? Ou seja, aquilo que a gente conhece como vida. Por exemplo, uma planta, para que tenha princípios inteligentes ou iniciais, possam atuar sobre esses elementos organizados. Não teria sentido esses elementos organizados se nós não tivéssemos os candidatos à evolução, seriam os princípios inteligentes à evolução. Para que organizar uma matéria se nós não tivéssemos aí o princípio da evolução? Já no plano árido do planeta, sem o princípio ativo do princípio vital, no intratômico, nas moléculas, já existem princípios inteligentes ativos. Ou seja, eles agem não com a consciência, mas sim por forças. Atuam sobre forças, iniciam, é onde nós iniciamos. Nós começamos a nossa jornada no átomo. A gente começou a atuar nas moléculas, como fonte de energias. Hoje, como nós vemos na própria natureza, tudo está à nossa volta e tem sentido das expressões que iniciam uma evolução da consciência, que seriam os princípios. Então, ali tem
uma soma de princípios inteligentes com materialidade. Então, a matéria ela tem que ir se adequando para receber esses princípios no estágio que eles devem seguir. Então, os reinos da natureza são organizados exatamente para possibilitar que essas unidades divinas, essas que vão evoluir como nós evoluímos, possam se manifestar diferentemente, possam, nos seus estágios, estarem se manifestando. Eu não sei se deu para entender, né? É meio confuso, mas dá para ter uma noção que Não, na eu matéria... entendi assim, ó, porque o fluido cósmico universal, ali tem a matéria-prima para tudo que for criado, né? E aí, o fluido vital é para dar vida, ânima, né? Animalidade, para animar, para dar movimento, para dar vida. Como aqui nessa criação ainda não existe, não vai existir a vida já, existe o princípio inteligente para que essa vida se desenvolva, está latente ali. Entendi pelo que você está falando aí, porque um cristal, por exemplo, ainda não precisa do princípio vital, mas ele precisa já da inteligência, do princípio inteligente, para que isso vai se desenvolver, porque quando ele passar do estágio de cristal para vegetal, ele já vai precisar disso aí. E o latente que você fala, o latente para nós, ele está em muita atividade. Ele já está em muitas atividades que nós desconhecemos. Por exemplo, quem é que toma conta do princípio do fluido cósmico? Quem é que atua diretamente ao fluido cósmico? São almas imperfeitas ou almas superiores? Puros, espíritos puros. Aqueles que podem, já são divinos, né? Nós estamos ensaiando para dar conta de fazer um passe magnético. Nós estamos ainda ensaiando para aprender como lidar com as forças e o que a gente poderia fazer com essas forças. Isso 1%, né? Do que poderia. Nenhum. Nenhum, né? Nenhum. O que a gente poderia? Então, o início do planeta foi uma movimentação dos fluidos dispersos, organizados, matérias que estavam no início e que pôde compor o planeta. Quem é que pôde fazer? A equipe divina que a gente já viu aqui, de Jesus. São a pleiade de espíritos que estão no trabalho com Jesus. Então, eles podem fazer isso diretamente. Oi? Entendendo assim, essa questão, falando do princípio vital, do princípio inteligente, do princípio vital e do princípio material, a gente fala do movimento, mas tudo está em movimento, inclusive o mineral. Tudo está em movimento. Então, assim, a gente só tem condição de ver aquele movimento perceptível a nossa visão, né? A nossa visão material. Mas, a partir do momento que a gente tem essa transformação de um para o outro, ele está em movimento. A gente só não percebe. O fluido vital, a gente fica pensando mais na vida orgânica, né? Como organismo, né? O que é um átomo. O átomo é um universo, sem fim. Sem fim. Então, o que nós estamos falando? É gestão de átomos, né? Então, a forma de é um universo sem fim. Você falava isso logo do princípio, que a gente achava que você estava viajando, lembra? Você mostrava as livros. Continua, viu, Francisco? Ele continua. Daí começou o Amaro, né? Colocou um adjetivo, sinônimo, né? Você, um verbo em andamento. Esse Amaro é gostoso. Ainda bem que ele não está aqui, né? A gente pode falar dele. A gente pode falar dele, tá nas costas, né? Ele saiu, né? Saiu, Amado, tá no cantinho aí. O Amado naquela época vivia malufando. Amaro. E a Lúcia só tricotando. É amado por nós, né? Amado por nós. O Amaro é meu peixe. Então, esse negócio de descer sobre a Terra
das amplidões dos espaços limitados, as forças cósmicas. Gente, isso aqui vem do o imenso laboratório planetário em repouso. Por que em repouso? Essa matéria já estava programada, já vinha sendo programada por Jesus, alicerçada, né? Ele coloca em repouso porque já estava pronta, organizada já com a play de Espírito de Jesus, né? Já fazendo isso, já nos seus conceitos, nos seus programas diários, né? Vamos pôr diários, mas universais. Então, ele tinha já esse laboratório montado. A gente vai lá no Livro dos Espíritos e fala de onde que veio a constituição do planeta? De matérias, né, que se condensaram, né, dispersas no espaço. Materialidade dispersa no espaço, ou seja, já estavam designadas para virem aqui. Quando eu vejo um cometa passar, eu penso, tem dedo aí de espíritos poderosos, né, que estão agindo sobre constituições. E a gente fica com medo de cair, né? E pior. Então, daí algum tempo, para a gente terminar aí, ô Leila, lê para nós aí o final. Leila. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. É aquelas coisinhas gelatinosas que vem naquelas coisinhas que os meninos ficam melecando tudo, né? Se materializou muito. A geleinha, né? A geleinha. Viscoso, elemento viscoso. Viscoso. Viscoso, o que é isso? O que é viscoso? Plástico, né? Plasticidade, que poderia ser... Eu imagino, sim, uma plasticidade onde você pode manipular aquilo ali e fazer as formas, né? Imagine a viscose. Viscose, que é derivado do viscoso, né? É que tem essa materialidade mais moldável, né? É a geleia mesmo, A meleca. A materialidade estava envolvendo por uma organização que ele chama de viscoso, justamente colocando as posições moleculares mais em condições próximas à vitalidade. Então, um elemento viscoso, né? Para receber as formas, receber aí o fluido vital, é isso? Na verdade, já era o princípio por excelência, né? Já estava a viscosidade do fluido organizado, que seria o princípio. Hoje a gente tem o princípio vital. Hoje a gente tem um princípio vital no nosso planeta. Toda parte que você vê, há princípio vital. Dentro de uma pedra tem princípio vital? Tem. Mas por que ele não está ativo? Porque não tem organização da matéria para que ele se ative. Mas ele está lá. Então, nós temos no planeta uma posição desses elementos, vamos dizer, viscosos, né? Talvez nem a gente possa dizer não visíveis, mas eles estão aí organizados para que se organizem em dado a tipo de outras moléculas organizadas, que é a matéria, eles ganhem uma certa propriedade diferente. Ele pode criar uma propriedade diferente de vitalidade, onde nasce as coisas sem você estar vendo, como é que nasceu aquela plantinha naquele cantinho ali, né? Então, existiu já condições para isso, senão não teria nascido, né? Então, Como que lê para nasce nós... flor da pedra, né? Como que nasce flor da pedra?
Lá no meio do asfalto nasce uma plantinha ali. Se tiver elementos que proporcionam isso, aí vai dar condição, né? Mas ele não tem como se manter por muito tempo, né? É por isso que Jesus usa a parábola do semeador, né? Que jogou a semente entre pedregulhos, porque ela não podia nascer por muito... Ela nascia, mas morria. Então, é um exemplo que ele pegou típico da natureza mesmo, né? Então, ô Leila, estavam até o fim, Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, né? A palavra-chave aqui, né? O protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. E aí nós nascíamos, nós éramos criados. Olha nós aí. Maravilha. Não, primeiro os homens, depois que vem nós, viu, Francisco? Não, porque Jesus naquela época precisava obedecer o machismo da época, então. Esse gelatinoso, protoplasma, nada mais é do que a forma do princípio ativo vital transformado pelas forças superiores, forças cósmicas que podem atuar sobre o planeta. Então, se organizou a materialidade do planeta com essas forças cósmicas para colocar em posições de vitalidade, ou seja, criando um protoplasma em volta dele. A condição de organização da vida no planeta. E aí, daqui para frente, nós vamos ter uma história bonita da organização planetária. Maravilhoso. A gente vai falar... Só te responder sobre o machismo, mas o legal da doutrina espírita é mostrar que nós já fomos homem várias vezes, minha mulher, e a gente não sabe o que fez quando a gente era homem. Tá? Ainda aqui. bem que você esquece, né? Ainda bem que a gente esquece. Ainda bem, né? Se lembrar, está ferrado. Ô, gente, olha, foi aí, né, o dia de hoje, eu parabenizo os pais que estão aí todos, né? As mães também, que são pais, mais do que mães, muitas vezes, né? Colocando as suas funções dentro do lar. E não só pais com filhos, mas pais também com as pessoas, com os outros. Aí que está o verdadeiro amor que nós estávamos falando, né? Amor incondicional, né? Incondicional. Se eu não sou pai, eu sou amigo, sou irmão, entendo o próximo, as dificuldades dele, entendo as vidas tortuosas que levam, né? Então, eu posso ajudar a ser agente. Então, isso. Muito obrigado. Feliz Dia dos Pais para você, viu? Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais para todos os pais do grupo. E para as mães que fazem esse papel, para a mãe viúva. Guilherme, né? Parabéns. Obrigado. Guilherme, eu contei com ele essa semana, né? Guilherme. Eu dei sorte demais, viu? Eu dei sorte. E eu aqui do Guarujá, eu desejo um feliz Dia dos Pais. Olha, por isso você está barulhando. Isso é muito chique. Eu tô chique. Por isso que estava essa balbúrdia aí, ó. Felicidade, felicidade. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Fran. Obrigado para todos. Tchau, com Deus. Tchau, bom domingo. Feliz Dia dos Pais, bom domingo, gente. Deus abençoe a todos vocês, meus amores. Eu amo vocês. Com Deus, gente. Obrigado aí. Só queria ter mais. Obrigado.